Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bem-vindos à nossa leitura do Chaitanya Charitamrita, esse néctar pelo qual sempre ansiamos. Antes de iniciarmos a leitura, deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências a Srila Prabhupada, oferecer minhas reverências aos meus ouvintes e implorando que, por favor, perdoem minhas imperfeições na apresentação desse Chaitanya Charitamrita. Lemos, fazemos, discutimos o Chaitanya Charitamrita para nosso próprio benefício, nossa própria purificação. Esse é o processo, ouvir, cantar. Então, dentro dessa ideia, né, de Shravana Kirtana, nós lemos o Chaitanya Charitamrita e, sem dúvida, isso irá purificar os nossos corações. Então, oferecendo reverência a Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachadi Satarine Jasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorangira Devrindavaneshari Vrishabhanu Suchi Devi Pranamami Hari Priye Vanchakao Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Chap Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, lendo do Chaitanya Charitamrita, capítulo 2 do Madhya Lila, são as manifestações estáticas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nós vamos ler o verso 62. Então, são versos lindíssimos que temos lido. São as manifestações estáticas de Chaitanya, suas orações, entoando cânticos, canções em glorificação a Shri Krishna, no humor de Srimati Radharani, no humor de separação e também no humor de união. Aqui está sendo descrito vários tipos de emoções e sabores que Chaitanya Mahaprabhu num só momento experimenta. Num momento ele experimenta a separação, a união e tantas manifestações estáticas. Então nós vamos continuar lendo. Então verso 62. Tomara maduri bola tate moda chapala eidui tumi amijani Kaham karon kaham yang kaham gili tomapan tahamori kahata apani. Meu querido Krishna, somente você e eu conhecemos a força de suas belas feições e por causa delas minha instabilidade. Agora, essa é minha posição. Não sei o que posso fazer nem para onde ir. Onde posso te encontrar? Estou te pedindo para dar instruções. Por causa dos vários tipos de êxtase, estados mentais contraditórios ocorreram. Isso resultou em uma grande luta entre os diferentes tipos de êxtase. Assim, num momento um êxtase, no outro momento um outro êxtase, assim, era uma variedade de êxtase e emoções, ansiedade, impotência, humildade, raiva
impaciência eram como soldados lutando, e a loucura de amor a Deus era a causa. A causa de toda aquela variedade, né, de sentimentos e emoções, era tudo devido ao amor a Deus, o amor que Chaitanya Mahaprabhu manifestava por Krishna. Prabhupada explica no significado, tradução por Srila Prabhupada, significado por Srila Prabhupada. No Bhakti Rasamrita Sindhu, afirma-se que quando êxtases semelhantes de causas distintas se encontram, eles são chamados de Swarupa Sandhi. Não é? Como já falamos em outras leituras, não? Sobre esse Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. Porque Srila Rupa Goswami, ele foi empoderado diretamente por Sri Chaitanya Mahaprabhu para escrever literatura transcendental. Ele é conhecido como Rasacharya. Rasacharya, ele é o mestre, é o senhor de todos os sabores. Ele conhece tudo sobre os sabores espirituais. Então, nesse Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Sindhu é o oceano de Bhakti, da raça da Bhakti. Ele, de uma forma muito científica, ele estuda e nos dá as diferentes características de emoções, de uma forma muito científica. Encontro, reencontro, humildade, é tudo muito bem explicado por Srila Rupa Goswami. Então, aqueles interessados, não é, em conhecerem assim, as intricacies, não me vem a palavra em português agora, mas essas complexidades, né, do serviço devocional, deve estudar o Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, quando o Prabhupada diz aqui, quando elementos opostos se encontram, quer surjam de uma causa comum ou de causas diferentes, sua conjunção é chamada de Bina Rupa Sandhi, o encontro de êxtases contraditórios. Então ele estuda, né? Rupa Goswami estuda assim, os êxtases contraditórios, são diferentes emoções assim, que se contradizem. A união simultânea de diferentes êxtases, medo e felicidade, arrependimento e felicidade, é chamada de encontro Sandhi. A palavra Shabalya se refere a diferentes tipos de sintomas estáticos combinados, como orgulho, desânimo, humildade, lembrança, dúvida, impaciência causada por insulto, medo, decepção, paciência e ansiedade. Isso é a palavra Shabalya, não? Então imagina esses sintomas de êxtase combinados, não? Isso Chaitanya Mahaprabhu ele experimentava assim, num momento ele experimentava orgulho, né? Aquele orgulho de poder ter assim a associação da Suprema Personalidade de Deus, e ao mesmo tempo ele se desanima porque aquela personalidade de Deus que ele se orgulha tanto de poder estar associado, ele se desanima porque ele perde aquela associação. E assim, naquele mesmo momento, ele fica humilde, ele se torna humilde devido a perceber que ele não tem o controle de poder estar, não é, com o seu Supremo. E assim, ele, naquela humildade toda, ele se relembra novamente de Krishna. Aí surge a lembrança, aí vem a lembrança e ele fica completamente em dúvida, não é, de que aquela lembrança é real ou é ilusória, e aí ele fica temeroso, ele começa a insultar aqueles que estão ao seu redor. Então tudo isso é a palavra Shabalya, como o Prabhupada explica aqui, que Rupa Goswami define no Bhakti Rasamrita Sindhu. Então Prabhupada continua, o atrito que ocorre quando eles se combinam é denominado Shabalya.
Imagina, diferentes emoções ao mesmo tempo. Lembrança, humildade, orgulho, ausência, tudo isso ao mesmo tempo. Isso é conhecido como Shabbalia. Da mesma forma, quando o desejo de ver o objeto é muito proeminente, ou quando não se pode tolerar qualquer demora em ver o objeto desejado, a incapacidade é chamada de autsukya, ou ansiedade. Aquela ansiedade de obter Krishna, e devido a estar cantando e não pode experimentar a presença de Krishna, então isso é conhecido como autsukya. É como Chaitanya Mahaprabhu, em suas orações, Shikshastaka, que ele ora pela presença do Senhor, e ele não sente a presença do Senhor, ele se torna completamente miserável. Se essa ansiedade estiver presente, a boca seca e a pessoa fica inquieta. Fica-se também ansioso e se observa a respiração ofegante e impaciência. Então, tudo isso, claro, que é observado na pessoa de Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria personalidade de Deus. E também há uma certa extensão aos Mahabhavatas, aos devotos puros de Krishna, que também experimentam esses diferentes sabores. Não? Da mesma forma, a leveza do coração causada por forte apego e forte agitação da mente é chamada de impotência, chapalya. Né? Então existe assim uma satisfação no coração, a pessoa se sente completamente powerless, sem poder, impotente, não? Se torna completamente impotente, que é conhecido como chapalya. Insuficiência de julgamento, mau uso de palavras e atividades obstinadas sem ansiedade são observadas. Da mesma forma, quando alguém fica com muita raiva da outra parte, ocorre um discurso ofensivo e abominável, e essa raiva é chamada de rosha. Imagino quando Radharani está brigando com a sua arqui-inimiga, né? A Chandravali. Imagino que surge essa raiva, né? Essa discussão raivosa. Então, essa é a minha imaginação, né? Não sei. Quando alguém fica impaciente por ser repreendido ou insultado, o estado mental resultante é chamado amarcha. Então, nós condicionados experimentamos isso, não é? Que ficamos impacientes quando alguém nos repreende. Isso também é experimentado na plataforma transcendental. E tem um nome, chama-se amarcha. Nesse estado de espírito, a pessoa transpira, fica com dor de cabeça, perde a cor do corpo e fica ansiosa e com vontade de procurar o remédio. O ressentimento, a aversão e o castigo são todos sintomas visíveis. Então, Chaitanya Charitamrita continua, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami diz: o corpo do Senhor era como um campo de cana-de-açúcar em que entraram os elefantes loucos do êxtase. Houve uma luta entre os elefantes e, no processo, todo o campo de cana foi destruído. Assim, a loucura transcendental foi despertada no corpo do Senhor e ele experimentou o desânimo na mente e no corpo. Nessa condição de êxtase, ele começou a falar da seguinte maneira. Então, um exemplo aqui foi dado, não? Um campo de cana-de-açúcar. Aí, de repente, elefantes loucos entram e devastam completamente aquele campo de cana-de-açúcar. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu, as suas emoções vinham e devastavam o seu ser completamente. E assim, nesse humor, ele começava a dizer: ó meu Senhor, ó meu querido,
ó único amigo do universo, ó Krishna, ó inquieto, ó único oceano de misericórdia. Ela está se sentindo completamente, ela não, ele, no humor dela, de Srimati Radharani, né? Se sentindo completamente assim, devastada, assim como quando no campo de cana-de-açúcar os elefantes loucos vêm e devastam, né, aquele campo. Então Chaitanya Mahaprabhu estava devastado. Ó meu Senhor, ó meu desfrutador, ó amado aos meus olhos, ai, quando você estará novamente visível para mim. Essa era a devastação de Srimati Radharani. Significado por Srila Prabhupada. Então esse verso é um verso que ele citou do Krishna Karnamrita, texto número 40, né, por Bhikhu Mangala Thakura. Então Krishnadas Kaviraj Goswami continua. Os sintomas da loucura serviram de ímpeto para lembrar de Krishna. O clima de êxtase despertou amor, desprezo, difamação por palavras, orgulho, honra e oração indireta. Imagina, tudo ao mesmo tempo. São emoções assim ao mesmo tempo. E são todas doces como néctar. É como assim no seu breakfast, né, no seu desjejum, você prepara uma deliciosa salada de fruta, né, para Shri Krishna e faz uma oferenda para a sua deidade, para o seu altar, para a sua Shalagrama Shila. Então você corta diferentes frutas, você corta ali aquela manga palmer, né? Você corta algumas ameixas, você corta assim uma papaya, a maçã, banana e toda aquela mistura de frutas. Você oferece a Krishna, depois você desfruta dos remanentes de Krishna. Aí você come aquela salada de fruta, é um show de sabores na sua boca. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo você comendo aquela salada de fruta e diferentes sabores. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele experimentava diferentes emoções, né? Assim como numa bocada, né? Você mastiga aquela salada de fruta, você sente aquele sabor da manga e depois o sabor da ameixa, aquele apricot, né? Esqueci o nome do apricot e tantas coisas assim. Então imagina, numa bocada você sente. Assim também, Chaitanya Mahaprabhu, num golpe assim, num momento, aquelas emoções. Né? Assim, Sri Krishna às vezes era blasfemado e às vezes honrado. Significado por Srila Prabhupada. A palavra Ummada é explicada no Bhakti Rasamrita Sindhu. Mais uma vez, Rupa Goswami, ele nos dando assim, explicações científicas, né, do relacionamento amoroso de Krishna. Então a palavra Ummada é explicada no Bhakti Rasamrita Sindhu como extrema alegria, infortúnio e confusão no coração devido à separação. Imagine, então aqui tem 4 itens. Primeiro, a separação de Krishna. Você sente aquela separação de Krishna. Aí de repente você sentiu aquela separação de Krishna, aí você sente uma certa alegria, por quê? Devido à separação, porque a separação também ela traz alegria, ela traz o prazer, é como a mãe, o filhinho está longe, mas a mãe cheira o sapatinho do filhinho, que está ali na gaveta, ela tem uma alegria, ao mesmo tempo que tem aquela separação da criança, ela sente aquele prazer, a alegria de estar cheirando a roupinha do bebê, não? Então, naquele mesmo momento, ela sente aquele infortúnio dessa separação e assim fica completamente confusa. Tudo num momento só. Os sintomas de Ummada, isso é chamado Ummada, aí tem os sintomas, devido a essa separação, alegria, né, e despondência, aí surgem os sintomas, que são como rir como um louco, Chaitanya ria como um louco, dançar,
cantar, realizar atividades ineficazes, falar bobagens, correr, gritar e às vezes trabalhar de maneiras contraditórias. Então isso é Chaitanya Mahaprabhu, nos seus últimos 12 anos, né? Esses sintomas ele nem manifestava no seu Adi Lila, ele não manifestava, e são seus sintomas posteriores, no Shesha Lila, no final da sua vida, nos seus últimos 12 anos em Jagannatha Puri, quando ele estava em Gambhira. Então era assim algo completamente incontrolável, né? E numa certa extensão, os devotos Mahabhavatas também eles experimentam tudo isso, mas eles se controlam, eles controlam as suas emoções. A palavra pranaya é explicada assim: quando existe a possibilidade de receber honra direta, mas ela é evitada, esse amor é chamado pranaya. Srila Rupa Goswami, em seu Ujjvala Nilamani, explica a palavra mana assim: quando o amante sente uma doçura nova ao trocar palavras de amor calorosas, mas deseja esconder seus sentimentos por meios tortuosos, mana é experimentado. Então, assim, um amante, né, ele está dizendo palavras assim muito agradáveis, mas ao mesmo tempo tenta esconder aquilo, né? Então, texto 67, Krishnadas Kaviraj Goswami diz: na atitude de Radharani, Shri Chaitanya Mahaprabhu dirigiu-se a Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu aqui está no seu êxtase de Srimati Radharani. E Chaitanya diz: meu querido Senhor, você está engajado em seus passatempos e utiliza todas as mulheres do universo de acordo com seu desejo. Você é tão gentil comigo. Por favor, desvie sua atenção para mim, ou traga, né, sua atenção para mim, pois por sorte você apareceu diante de mim. Então, Krishna, ele, quando toca a sua quinta nota da flauta, convidando as gopis, né, para a dança da rasa, assim, ele convida todas as mulheres do universo, e assim, Srimati Radharani, ele pedindo que, por favor, fixe o seu olhar em mim, né? Meu querido Senhor, você atrai todas as mulheres do universo e faz ajustes por todas elas quando aparecem. Você é o Senhor Krishna e pode encantar a todos, Madana Mohana, né? Mas no geral, você não é nada além de um libertino. Quem pode honrar você? Krishna atrai todas as mulheres, ele é um libertino, um playboy debauchee. Então, assim, é uma pessoa, quem pode honrar você? Então, esse é o humor de Radharani, né? Então, texto 69. Meu querido Krishna, sua mente está sempre inquieta. Você não pode permanecer no mesmo lugar, mas não é culpado por isso. Você é realmente o oceano de misericórdia, o amigo do meu coração. Portanto, não tenho nenhum motivo para estar zangado com você. Meu querido Senhor, você é o mestre, a vida e a alma de Vrindavana. Por favor, providencie a libertação de Vrindavana. Não temos horas de lazer longe de nossas muitas atividades. Na verdade, você é meu desfrutador. Você apareceu apenas para me dar felicidade, e essa é uma de suas atividades especializadas. Então, Krishna é o supremo desfrutador, né? O supremo Purusha, e todos nós somos desfrutados por ele. Essa é a natureza de todas as entidades vivas, de todas as manifestações de Krishna. Radharani, Balarama, os Vyuhas, Chaturvyuhas, as diferentes encarnações, as entidades vivas, todos são para o seu desfrute. Então ele é o desfrutador supremo. Tomando minhas palavras como difamação, o Senhor Krishna me deixou. Eu sei que ele se foi,
mas gentilmente ouça minhas orações em louvor. Você é a satisfação dos meus olhos. Você é minha riqueza e minha vida. Ai de mim, por favor, dê-me sua audiência mais uma vez. Então, Srimati Radharani Numor de estar perdendo Krishna e assim ela implorando para que Krishna dê a sua audiência, o seu darshan para ela. Houve diferentes transformações no corpo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ficar atordoado, tremer, transpirar, perder a cor, chorar e ter a voz embargada. Desta forma, todo o seu corpo foi permeado pela alegria transcendental. Como resultado, às vezes, Chaitanya Mahaprabhu ria, às vezes chorava, às vezes dançava e às vezes cantava. Às vezes ele se levantava e corria aqui e ali, e às vezes caía no chão e perdia a consciência. Significado por Srila Prabhupada. No Bhakti Rasamrita Sindhu, 8 tipos de mudanças transcendentais que ocorrem no corpo são descritos. Stamba, estar atordoado, refere-se à mente se tornando absorta transcendentalmente. Então a mente está tão absorta transcendentalmente que ela se extasia, samadhi, ela entra em êxtase. Nesse estado, a mente pacífica é colocada no ar da vida e diferentes transformações corporais são manifestadas. Esses sintomas são visíveis no corpo de um devoto avançado. Então ele entra naquele seu êxtase, da meditação em Krishna, e assim isso mexe com os ares vitais. Mexe com os ares vitais da pessoa, no corpo, os ares estão se movendo e assim eles fazem com que o corpo se transforme. Então esses sintomas são visíveis no corpo de um devoto avançado. O devoto avançado também manifesta esses sintomas, muito embora eles também sabem como controlar esses seus sintomas. Quando a vida se torna quase inativa, isso é chamado de atordoado. As emoções resultantes dessa condição são alegria, medo, espanto, morosidade e raiva. Aí a pessoa fica atordoada, não tem como não ficar atordoada. É como nessas lutas do MMA, de lutas do, como é que chama, do Ultimate Fight, que o lutador às vezes leva tanta bordoada em tudo quanto é direção, aí ele fica atordoado. Então é o que está sendo descrito aqui. Chaitanya Mahaprabhu ficava atordoado, Ele, no mesmo momento que ele estava alegre, ele sentia temor, sentia temor, ele ficava espantado, moroso e raivoso, tudo ao mesmo tempo. Nessa condição, a fala é perdida e não há movimento nas mãos e nas pernas. Fica completamente atordoado. Eu estou aqui lembrando das lutas MMA, É assim mesmo, o lutador às vezes leva tanta bordoada, ele fica atordoado e assim fica completamente inerte, o seu corpo já não tem mais função nenhuma. Caso contrário, ficar atordoado é uma condição mental. Muitos outros sintomas são visíveis em todo o corpo no início. São muito sutis, mas gradualmente se tornam muito aparentes. Quando não se pode falar, naturalmente os sentidos ativos são presos e os sentidos de aquisição de conhecimento ficam inoperantes. Kampa, tremor do corpo, é mencionado no Bhakti Rasamrita Sindhu como resultado de um tipo especial de medo, raiva e alegria. Isso é chamado de Vepatu ou Kampa. Quando o corpo começa a transpirar por causa da alegria,
do medo e da raiva combinados. Isso é chamado de Sweda. Vaivarnya é descrito como uma mudança na cor do corpo. É causado por uma combinação de melancolia, raiva e medo. Quando essas emoções são experimentadas, a tez fica pálida e o corpo fica magro e magérrimo. Ashu é explicado no Bhakti Rasamrita Sindhu como uma combinação de alegria, raiva e morosidade que faz com que a água flua dos olhos sem esforço. Galado Ashu Dharaya, Chaitanya Mahaprabhu diz isso. Galado Ashu Dharaya, assim, as lágrimas fluem incessantemente. Quando há alegria e há lágrima nos olhos, a temperatura da lágrima é fria, mas quando há raiva, as lágrimas são quentes. Em ambos os casos, os olhos estão inquietos, os globos oculares vermelhos e com coceira. Todos esses são sintomas de Ashu. Não é como no Shikshastra, Nayanangalado Ashu Dharaya. Nayanangalado Ashu Dharaya Vadanam Gadgada Rudaya Gira Pulakai Nistitam Vapukadam Tavanama Grahani Bhavishati. Então, a tradução desse verso, né, do Shikshastra é: meu querido Senhor, quando meus olhos ficarão beautified, quando meus olhos ficarão lindos por encher de lágrimas que constantemente caem quando eu canto seus nomes. Isso é Ashu, não é assim, os olhos cheios de lágrimas, assim acontece automaticamente. Assim, Ashu Dharaya. Quando o Prabhupada diz, quando há uma combinação de melancolia, espanto, raiva, alegria e medo, há um engasgo na voz, Gadgada, né? Madgada, Gada, Rudaya, Gira, esse Gadgada, esse engasgo na voz. Esse engasgo é chamado de Gadgada, Prabhupada diz. Sri Chaitanya Mahaprabhu refere-se a Gadgada, Rudaya, Gira, uma voz vacilante. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Pulaka é descrito como alegria, encorajamento e medo. Quando esses se combinam, os pelos do corpo se arrepiam e esse corpo, esse estado corporal é denominado Pulaka. Então, minha gente, se nós cantamos, ouvimos e não experimentamos nenhum sintoma de êxtase, nossa vida não vale nada, não faz nenhum sentido. Consciência de Krishna significa que, por cantarmos os santos nomes de Krishna, nós vamos experimentar as emoções transcendentais. Talvez não no nível de uma Mahabharata, mas mesmo as almas condicionadas, eles podem experimentar o êxtase da consciência de Krishna. Quantos de nós que iniciamos o processo e sentimos um sabor na consciência de Krishna? E no Srimad Bhagavatam diz que o coração, né, que não experimenta o sabor ou se arrepia quando ouve o cantar dos santos nomes, é como um aço, Então nós temos que amolecer nosso coração através do processo de cantar os santos nomes de Krishna. Cantar muito cuidadosamente mesmo, não aquele cantar indolente, aquele cantar viajante, né? Saímos na rua e contemplamos tudo e ao mesmo tempo cantamos, estamos ali no ônibus, Hare Krishna, Hare Rama, assim, não. O ideal é quando nós cantarmos, nós nos sentamos e nos fechamos, apagamos todas as luzes, fechamos todas as janelas, portas e nos dedicamos plenamente em ouvir o som. Esse processo vai fazer com que nós possamos experimentar
as emoções à consciência de Krishna. Quando nós fechamos todas as portas, e convidamos Krishna a estar dentro do nosso coração e não deixamos ele sair e não deixar nada desse mundo entrar em nossos poros. Isso é o processo, isso é o que nós devemos almejar. Cantar dos santos nomes completamente atento, sentar adequadamente. Que nem você ouve Prabhupada cantando japa, né? Tem um áudio de Prabhupada cantando japa, aí de repente ele fala para o devoto, sit properly. Você tem que sentar apropriadamente quando está cantando, você tem que estar plenamente dedicado ao cantar. Então isso é consciência de Krishna. Se não for isso, não é consciência de Krishna. Isso é consciência de Krishna. Então, Hare Krishna, muito obrigado a vocês. Se tiverem pergunta, por favor, escreva aí na caixinha de comentários. E obrigado por aqueles que vieram, participaram, e também obrigado por aqueles que virão e ouvirão. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.